Fala galera tricolor, está no ar mais um Panorama Tricolor edição Nikit, essa de número 3. Estamos aqui num outro ambiente do Panorama Lounge em Niterói. Você vê aqui a cozinha, é o bar, temos os copos. Por acaso, vou até anunciar, a Stella Artois renovou o contrato aqui com o Panorama Nikit para mais um programa. E o Panorama, o Tricolor, é tão chique que tem até garçom. Por favor, nos sirva aqui da nossa patrocinadora. Incluindo, Serginho, Gustavo Aladares, canequinha da Rock Flow aqui pro Lúcio Bairral. Muito obrigado. Aqui mais uma para completar. Tá ótimo. Muito bem, gente. Vitória tricolor. Finalmente o time jogando bem. Fluminense 4, Cruzeiro 3, ou melhor, né? Cruzeiro 3, Fluminense 4. O jogo no Mineirão. Já vamos começar falando do jogo. Renato, como é que você viu essa vitória importantíssima na Primeira Liga e também com a sobrevivência do Eduardo Batista? Do Eduardo Batista. Eu acho que foi importante porque é mais ou menos o time que a gente quer ver jogando, no meu ponto de vista. Fluminense com raça, correndo, entusiasmado, parece com motivação. Funcionou. Lógico, muitos erros ainda, erro de passe que resulta em contra-ataque do adversário. A cobertura está mal feita ainda, o Giovani ia e não voltava, o Marlon tinha que sair na cobertura, abrir o miolo de área, e por ali o Cruzeiro foi se fazendo, principalmente pelas laterais. Quer dizer, então precisa melhorar ali a cobertura, um entrosamento um pouco melhor, que durante o tempo nós vamos ver entre o Henrique e o Marlon, ou o Renato e o Marlon, quando o Renato, eu acho que vai ser titular, quando ele voltar da conclusão. Lúcio Bairral, Diego Souza. Diego jogou muita bola. O Fluminense ganhou esse jogo muito mais pela capacidade individual do Diego, que acabou com o jogo destruído. 3 gols e 1 passe nos 4 gols é algo fora de qualquer comentário. Agora, eu vi muita gente cornetando o Marlon, mas aquilo que o Renato falou. Saía vendido? Todos os 2 laterais não dando combate. O Giovani, no lance que o Marlon tomou o drible de vaca-baba, que ele entrou de primeira, que é na cartilha de futebol, não pode entrar de primeira, cerca, segura, mas não entra de primeira, ele deu uma tesoura, tomou um come, mas cadê o Giovani? Ali era o Giovani está cobrindo e o Marlon está na sobra. Eu diria que o Giovani está jogando o mesmo futebol que ele jogou quando chegou no Fluminense. E não aquele antes de machucar, né? Exatamente. Eu acho que está na hora de tentar o Léo de novo. Eu também acho. O Léo ele se machucou, está voltando. Eu acho que o Léo é o mais promissor lateral esquerdo, melhor ali para aquela posição. Agora, as nossas 2 laterais estão na avenida e o Fluminense do meio para frente está funcionando, do meio para trás. Olha por esquema, por compactação, por alguma coisa ainda não está entrosado. Está precisando pegar entrosamento. Depois de pegar o entrosamento e a zaga começar a se portar, começar a se proteger, junto à cabeça de área, mas melhorar nesse aspecto Fluminense de lanche. Pois é, mas é isso que eu acho. O Elton, ofensivamente, até que está indo bem. Ele foi à frente, né, que no segundo gol, naquela triangulação, que ele voltou a bola. Ele está se especializando em dar assistência. O Fluminense acho que se entusiasmou tanto que foi todo mundo. Quando o Elton vai, alguém do meio de campo tem que cobrir. O Marcos Júnior fez isso no primeiro tempo e com o Giovani, quando o Giovani ia. Mas aí a gente perde o Marcos Júnior lá na frente. Entre o Marcos Júnior lá na frente e o Giovani, eu prefiro que o Marcos Júnior vá. Lembro que qualquer jogada no alto, qualquer jogada de força, o Marcos Júnior perde, né? Porque... Sim. Até porque os laterais têm que entender que eles não são ponta. Ponta era o cara que do meio para frente só ficava isso, do meio para frente e alguém cobria aqui atrás. Agora, depois dos laterais, o cara tem que olhar o corredor inteiro. O cara não pode ir e tomar a bola nas costas. Não dá. Perder, porque um dos gols do Cruzeiro, inclusive, foi o passe errado. O passe errado do Giovani no meio de campo, tentando, quer dizer. E aí ele ficou vendido. E aí ficou tudo aberto. E o Marlon teve que sair e aí abriu a defesa. Agora jogar 3 polêmicas aqui. Primeira polêmica, Eduardo Batista está no cargo graças a essa vitória? Eu acho que ele, não sei se esse jogo, porque os próximos 3 jogos, Cruzeiro, Flamengo e Botafogo na ordem,
Se ele perde os 3, eu não sei nem se ele chegaria no último. O Cruzeiro ele já levou. E Cruzeiro agora, já levou. Flamengo e Botafogo, eu acho que vai ser decisivo sim. Não sei nem se perder, mas e como o Fluminense vai jogar. Ainda mais que o Cuca está liberado. Tem O isso. Cuca está livre. Porque se... Mas Ah, tá não, livre, mas- mas porque ano passado, umas 3 vezes falavam que ele estava livre. Não, e mas tava. ele está no Brasil aí. Ele está no Brasil e está liberado. Porque o Abel, ele está livre, mas ele está recebendo contrato, não pode fechar com ninguém até junho ou julho. O Cuca não. O Cuca, a hora que quiser, é só chegar com a proposta e levar. Então, se o Eduardo Batista não tivesse a sombra de nenhum dos dois, Abel, Cuca, Muricy, os tops, ele estava melhor no cargo, que não ia trocar ele por Eutrópio ou qualquer outro, Não, que era não. 6 por meia dúzia. Agora, com a sombra do Cuca liberado, aí é bom ele ficar com a barba de molho, porque a pressão é muito maior. E o Fluminense gosta do trabalho do Cuca, assim como gosta do trabalho do Abel. Depende só chegar numa coisa de salário e tal, para assumir o Fluminense. Então, é muito menos complicado. É melhor o Eduardo Batista ficar de olho. Basicamente, futebol é resultado, o Eduardo Batista, como nunca, está dependendo disso. Segunda polêmica, Cavalieri, aquela jogada do gol de cabeça, teve um erro de marcação do Henrique, que deixou o jogador entrar numa posição ali mais atrás dele. Ele começou acompanhando e depois o cara se deslocou, e ele... que é baixinho, mas Cavalieri errou, não errou? No segundo gol? Sim. Perfeito. Eu acho que ele podia ter saído, porque no mínimo ele vai trombar com o cara. Eu acho que ele perdeu tempo de bola. Essas jogadas, o problema de saída do Cavalieri é meio comum, a torcida está ficando cada vez mais nervosa. Sim, o Cavalieri ele não é ele não tem uma boa saída do gol não. Mas isso tudo é treino. Todo goleiro falha. Como o Paulo Vitor também não tinha boa saída. Mas tudo A isso bola é treino. levantada na área era um barato Mas voa, tudo isso é no Paulo treino. Vitor. É treino, é repetição. É treino, lógico. Sim, É um bom goleiro. como ele tem que treinar a saída com o pé. Já tem treinado. Sim, Tem errado menos. tem errado menos. Então Isso tem é que verdade, também o passe do treinar, Cavalieri melhorou. botando 2, 3 atacantes na área, cruzamento para cabecear e ele sair de soco e etc. Só tem que mandar fazer isso, né? Não, isso aí foi já parte técnica, né? Sim, Tem treinador de goleiro para isso, né? Entendi. Beleza, terceira polêmica. Fluminense melhor sem Fred? Não, de jeito nenhum. É um modo, é outro modo de jogar. O Cruzeiro jogou aberto também. Se a gente fosse pegar um time bem fechadinho, eu não sei como é que esse esquema ia funcionar. Me preocupa. O jogo ontem foi um jogo livre, um jogo para frente, foi um jogo que corrido o tempo todo, emocionante, que a gente... Ninguém dormiu, com certeza, como a gente pode ter dormido no jogo contra o Madureira, contra o Bom Sucesso, etc. Tigre, que deu sono. Aquele toque moroso, vai, volta, sem vontade nenhuma. Ontem não. Os dois times abertos, jogando para frente. O futebol que me lembra assim, os tempos que Cruzeiro e Santos, que era 6-2, 5-3, 4-2, Botafogo, aqueles timaços todos que nós tínhamos, o próprio Fluminense goleado, Rivelino quando veio o Fluminense. Em cima do Corinthians, no sábado do Carnaval, até era só jogo de 4, 5 gols. E hoje em dia a gente... Eu acho que os dois times jogaram abertos. Na minha opinião, fizeram o melhor jogo da temporada brasileira até então. Nenhum jogo de nenhum campeonato no Brasil foi melhor que esse. Nem na Libertadores e tal, começou agora. Agora, os dois jogaram abertos. Se a gente pega com as nossas laterais abertas do jeito que estão e o miolo de zaga ficando desguarnecido como está, no jogo do Fla-Flu contra o Muricy, me preocupa. Porque o time do Flamengo não é tão bom, mas se o Muricy resolve jogar aquele Muricy ball dele, jogar fechadinho, esperando o contra-ataque, uma falha do adversário, a gente vai falhar. E aí o Fred é importante. Exatamente. Porque agora não tem só Fred para marcar, ele já tem que ficar de olho no Diego. Já tem que ficar... E o Diego Souza adora o Flamengo, né? O Diego Souza é um cara, o Diego Souza, a Já declaração, no assunto Fla-Flu, né? a declaração dele no intervalo foi daquilo. Você joga melhor flutuando e tal, assim, eu quero ganhar, eu me interesso em ganhar. O Diego Souza é um cara
que se recusa a perder. Ele perde no paro ímpar, ele fica chateado, ele fica puto dentro das calças, e o Fluminense estava faltando isso. Você tinha um time até os últimos 3 anos, com Jean, Cavalieri, às vezes o Fred não estava em campo, que você via, perdeu, estava tudo bem, jogou bem, estava bem, jogou mal, estava bem também. O Diego Souza não tem esse perfil. O cara ele fica puto dentro das calças quando perde o jogo. Então o Fluminense precisava de sangue. O time anterior e tal estava precisando de uma injeção dessa de sangue, e o Diego é a pessoa essencial. Porque uma liderança só, o Fred é importante. Mas 2 lideranças, melhor só espero que essas lideranças não entrem em conflito. Eu acho que não. Ou o Diego entra para a igreja ou o Fred sai de vez. Eu acho que não, porque no jogo contra o Tigres, você viu que o Fred recebeu a bola na área, podia chutar, passou para o Diego chutou na trave. Eu acho que... Eles fizeram uma tabelinha legal no jogo. Eu acho que eles vão se Pênalti, entender. O Fred sabe que ele é ídolo e não vai perder isso se aparecer outro. Que bom que nós vamos ter 2. Até melhor para o Fred Dividir. não ter toda a responsabilidade no colo dele. Porque numa dessa, o Diego Souza também puxa bronca para ele, também fala, não, é comigo, ele sai da entrevista, ele fala, ele é o cara que tem vibração. Eu gosto dessa Eu acho que postura. vai somar, não vai dividir. Agora, quem do time vai ser sacado para entrar o Fred? Porque não vai ser Diego Souza, não vai ser Cícero. Não. Vai sobrar com o moleque, vai sobrar com o Marco Júnior, com o Scarpa, não vai ter jeito. Também acho. Eu acho que vai sobrar mais. Cícero e Diego Souza não saem. Tem impressão que o Scarpa também não, e eu acho que só com o Marco Júnior. E será que a dupla de zaga vai manter? Marlon Por Henrique? enquanto vai, eu acho. Porque ele precisa, primeiro precisa ritmo de jogo, Henrique. Segundo, vai quem entrar, botar algum. Assim que o Dente de Ouro voltar, ele... Agora, na hora que Renato estiver voltando, eu acho que o Renato vai ser titular dessa zaga. Também acho. Vamos ver, resta saber se o Renato joga com o Henrique, ou com Ou o com Marlon, ou com Marlon, o Gum, ou com quem que for, mas... É Renato e mais um ali. O Renato mais um. Na verdade, assim, é bom a gente sempre repetir isso. A postura do Panorama em questão ao antes conhecido Campeonato Carioca, ou como o pessoal tem brincado, né, Rubens Liga, a gente apoia o boicote. Nós estamos, não estamos viajando para ver o Fluminense, né, porque os jogos não são mais aqui no Rio. Não estamos dando dinheiro para as operadoras passarem o jogo do Carioca, só que a gente tem esse compromisso, né, com vocês. Você não vai boicotar o Fluminense. O Fluminense a gente não boicota nunca, muito menos o torcedor. A gente acompanha para poder trazer informação e fazer o debate. Esse Fla-Flu, vocês acham que ele vai definir se o Fluminense segue adiante? Não. Porque a gente está ali na meiuca, né? Não, tem muito campeonato ainda. Vai para a 5ª rodada. Classificam 4. O resto é mosca morta. Eu acho que o Fluminense classifica nem que seja em 4º lugar. Com pouco risco. Agora, é um campeonatozinho que a gente tá vendo arrastado. Assim, vai ter esse rame-rame todo, vão classificar os 4 grandes, e aí lá nas fases finais, num jogo decisivo, pênalti pro Vasco, jogo aquela de história Genial. toda, exatamente, aquela mesma vai história ter, que a gente mas- conhece, aquela mesma história que a gente conhece. Vai ter pênalti pro Vasco, vai ter árbitro caseiro, vai ter uma série de coisas. Vai que ter a gente Fred sabe que tem. suspenso. E provavelmente o Não. Vasco e Botafogo na final. Mas isso tudo bem. Não. O campeonato carioca da Liga do Rubinho é assim mesmo. E eles acham que, não, aí, o campeão carioca caiu. Né? E assim vai. E o capaz nem subir. Vamos ver. Agora vamos abordar um outro assunto aqui rapidinho. Aproveitar que o Lúcio tem muito de marketing. A gente está, a dívida da Guaraviton, né, da Viton 44 na verdade, com o Fluminense vem aumentando. Hoje saiu uma notícia que o Fluminense ainda está aguardando a Caixa. Aquele boato de Emirates, ninguém mais fala nada. E aí, como é que segura o Caixa? Eu até fiz uma brincadeira hoje lá no Panorama, na nossa página do Facebook, né, que assim, esperando a Caixa, vai ficar difícil manter o Caixa. Na verdade, são 9 milhões em dívida. Até então, parece que tinham acertado os atrasados, os bichos, tudo, salário de funcionário, com a venda do Gerson, esse dinheiro já acabou. Então já quitou, não tem dívida zero, mas esse dinheiro, 40 milhões do Gerson lá da segunda parcela, já foi.
até por CT, enfim, já estava todo comprometido. O Fluminense, o acordo que tinha feito com a Viton era 12 milhões no primeiro ano e 24 no segundo dobro. E aí, para segurar o caixa da Viton no primeiro ano, para ele poder tal, e deu a manga por acho que 3 milhões só para segurar a política de boa vizinhança. Parece que não tinha sido de graça, como falar. Agora, eles já estão atrasados com 9 dos 12. E aí, estavam querendo fazer uma composição de levar a Viton para manga só, e aí reduzir esse valor do segundo ano, para jogar a Caixa. Por que que não foi descartada a Caixa ainda? Porque a Caixa é do governo, ela tinha 141 ou 144 milhões por ano para todos os clubes. E ela não fechou com o Corinthians algo que já tinha certo de fechar com o Corinthians. Parece 40 milhões ano. Então sobrou dinheiro da Caixa para patrocínio de clubes de futebol. Porque ele pegou o Atlético Mineiro e Cruzeiro, agora está tudo certo, e esse dinheiro do Corinthians sobrou. E o Fluminense está de olho ainda não renovou com o Vasco, exatamente. Mas mesmo renovando com o Vasco, sobrou a grana do Corinthians. Que o Corinthians não vai renovar e parece que já estava descartado. Então, é nesse dinheiro que o Fluminense está apostando. Que ia ser do Corinthians de 40, o Fluminense ia ser 35 ou 32, alguma coisa assim. E é nisso que o Fluminense está se fiando. Claro que é tudo incerto, o marketing está trabalhando, as pessoas do Fluminense estão trabalhando, mas por enquanto, por hora, não tem nada certo a Caixa, deve seguir com a Viton mesmo, e é complicado mesmo com esses atrasos a gente apostar no patrocinador, enfim, essa situação. Portanto, é muito cedo, né, para o Tricolor aí cancelar a poupança da Caixa, né, que pode ser que ela é distante o nosso uniforme. Agora você falou no gesto também de uma coisa, Renato, sim ou não tirar o Ayrton da relação de jogadores do Carioca para colocar o Gerson? Pro Carioca eu acho que vale a pena. O que você acha, Lúcio? O Gerson depende muito da vontade dele. Se ele quiser... Porque o Gerson ele consegue ter mais som que o Carlinhos tinha na lateral. Então ele vai devagar e dá aquele passo meio burro malandro. Só que se ele quiser jogar, ele tem muita bola. Muita bola. Agora, se ele não quiser jogar... Ele está com uma motivação que é a Olimpíada. Então pode ser que isso traga um Gerson diferente no Campeonato Carioca. Por isso que eu acho, o Ayrton ele pode aguardar um pouco, que tem o Giovani e o Léo. O Ayrton é o terceiro. Ele pode ser aproveitado na Liga e tudo mais. Copa do Brasil. E o Gerson ser aproveitado no Campeonato Carioca. Porque ele está com essa motivação da seleção olímpica. Que a briga que ele tinha com o Galo lá, como o Galo agora não canta mais no terreiro, ele tem chance de ir na seleção olímpica. Então, se ele apresentar um futebol condizente, e aí só no Campeonato Carioca. Então, rapidinho, placar do Fla-Flu? Rapaz, todo Fla-Flu é difícil o placar. 2-1 Fluminense. 4-2. Com o Diego Souza beijando o escudo na torcida do Flamengo e Fred fazendo sem. 2 do Fred. Pois eu aposto no 3-2, que é o placar clássico do Fla-Flu, 3-2 da gente. Todo mundo gosta, todo mundo fica feliz, até eles ficam felizes, porque só tomaram 3. Gente, tá acabando mais esse Panorama Nikit de edição número 3. Se der tudo certo, próximo programa eu vou estar com um monte de mulher aqui comigo, a gente está negociando, representantes aí das Tricolindas. Nós já fomos até descartados, Luciano. Ah, mas com certeza. Vaza, não precisa nem vir. E só para fechar, mandar um abraço aí pro Marcos Vinícius Caldeira, que fica falando que vai responder lá no Panorama Tricolor. Não responde. Rapaz, Caldeira... Você está convidado a vir para cá também. Nós temos que ter unidade, não vamos dividir. Não vamos dividir, mas Caldeira, se você quiser aparecer aqui, que está bem melhor, você pode vir. Galera, muito obrigado Renato, muito obrigado Lúcio, muito obrigado Zé Carlos, nosso garçom aqui, que um dia vai participar do programa. Vai aqui no meu lugar. Valeu galera, boa sorte pra gente no Fla-Flu e aquele abraço.